Expansiva? Quem é essa mulher que está aqui com a gente hoje? Belinha, quem é? Vilma, conta pra gente quem é essa mulher expansiva? Ai, gente, obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. Meu nome é Vilma Damasceno, eu sou fotógrafa, contadora de histórias, vamos dizer assim. Quando a gente fala fotografia documental de família, às vezes fica muito distante do que as pessoas entendem. Então, acho que hoje eu estava refletindo isso, contadora de histórias, eh, cabe bem, né, para o meu Muito bem. perfil. Tenho 62 anos, então eu já venho de uma trajetória. Minha base é a educação. Então, eu trabalhei 35 anos especificamente na área de educação, desde sala de aula até direção de escola, né? Então, sou psicopedagoga, pedagoga, e aí eu terminei trazendo isso para o meu trabalho com a fotografia. Eu falo que a fotografia é uma extensão do que eu já fazia, porque a fotografia ela também tem meios de educar, né? E Certeza. isso me dá muito prazer. Que delícia. É isso. Que maravilhoso isso, né? Uma história bem. Saiu da sala de aula e Educação. foi para fotografia. E você não fez só isso, né? Você tá, a hora que todo mundo tá aí com essa idade dos 50, 60, querendo dar aquela pausa na vida, você tomou uma decisão aí que mudou bastante o seu rumo. O que despertou essa vontade, essa decisão dentro de você? O que te despertou a fazer esse movimento que você fez e vai contar pra gente aqui agora? Então, é que assim, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, né? E na escola eu escutava muitas pessoas falando, ai, porque quando eu me aposentar eu vou ficar só com o pé para cima. Eu olhava, assim, eu não me via nem nesse momento aposentar, não combinava muito comigo isso, né? Então, e eu também, depois eu tive a minha mãe com Alzheimer, então eu tive uns 20 anos muito intensos, né? Inclusive a faculdade eu fiz durante o período que a minha mãe já estava doente, já dependia de mim. Então, isso eu acho assim, um ponto muito importante de colocar, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu não vou fazer tal coisa porque agora eu não tenho espaço de tempo para X ou Y, né? E ao contrário, eu vi que assim, eh, eu estava assim muito focada com a minha mãe na questão, sou filha única e tal, e então eu precisava fazer alguma coisa para mim. Eu precisava me cuidar também. E precisava sentir prazer, ter projetos pessoais que me dessem condição, inclusive, de arejar minha cabeça para continuar cuidando dela com alegria, né? E aí, como a pedagogia já estava no caminho, né? Eu já estava estabelecida profissionalmente, mas fui estudar e eu nunca parei de estudar, na verdade, né? Eu sempre gostei muito. E aí, quando chegou lá por volta dos 50 anos, eu estava muito sobrecarregada, que eu vim com muitos projetos comigo, trabalhando com famílias, com crianças carentes, vários projetos, gente, é assunto para outro momento, né? E aí eu falei, não, eu preciso sair, porque eu quero ter um espaço de tempo para mim e cuidar melhor da minha mãe, né? E, e aí, quando estava tudo muito decidido, minha mãe faleceu. Eu falei, como é que eu vou sair agora e não ter nada na mão para fazer? Não, primeiro eu preciso decidir o que eu vou fazer. Aí eu entrei nesse período de transição, né? Então eu fiquei mais 5 anos, por minha vontade, para ir amarrando um pouco, e aí veio a fotografia. Então, eu comecei a estudar, a fazer cursos básicos de fotografia para saber se era isso mesmo, porque são investimentos altos, né?
equipamento, etc. E aí eu já estava assim, iniciando com vencendo concurso, né? Sem nem ter estudado, mas aconteceu umas coisas bem interessantes que afirmavam assim, para mim era como ouvir Deus falando, vai, filha, esse é o seu caminho mesmo, vai que você vai ser feliz. Então, quando eu saí das unidades que eu administrava, eu já estava com a matrícula lá no Senac para aprofundar e entrar de cabeça na fotografia, né? E, e depois eu descobri que eu seria desse estilo de fotografia, da fotografia que vai falar sobre as pessoas. As pessoas sempre me interessaram muito, as relações humanas. Então, eu com 15 anos, eu preferia ler livros de relações humanas do que ler outras coisas mais bobinhas, né? Então, eu comecei a ver isso. E quando eu fui visitar minha caixa de fotografias, eu vi o quanto a fotografia já estava em mim. Eu é que não sabia. Eu já fazia parte de tudo aquilo. A fotografia já fazia parte da minha vida. Nas escolas é que eu me toquei que todos os eventos falavam assim: ah, quem vai fazer os registros? A Vilma. Mesmo que eu tivesse em sala de aula, mesmo que eu fosse a coordenadora, como eu fui, ou diretora, eu Já saía do estava meu em lugar, você. mas era para A fotografia. vida já falando com você ali, né? Ainda na escola. Eram sinais, né? Que às vezes a gente não presta atenção. Atenção. Mas aí a fotografia, ela trouxe um pouco disso para mim também, de começar a observar melhor a mim mesma, a me perceber, é, aumentou a minha sensibilidade, e aí eu procuro levar isso para as pessoas também, que a partir do momento que elas estão comigo naquela interação ali, seja uma festa, ou seja um ensaio fotográfico, é, eu consiga trazer essa leveza, né? E dela conseguir perceber o que ela tem de melhor Sim. e se soltar ali na frente da fotografia. Tanto é que, às vezes, eu termino um ensaio ou termino um evento e as pessoas vêm me agradecer. Aí eu acho engraçado, porque as pessoas nem viram as fotos ainda, né? Mas é Pela porque experiência. o que eu levo ali não é só a fotografia, é só o resultado final, né? Uhum. Então, Sim. é isso. Você tá numa fase lindíssima, por sinal, né? Uma nova etapa. Muitos desaceleram, né? E você já mostrou que você é o oposto. Você vai e faz. E recentemente, inclusive, você decidiu dar um passo fora. Conta Foi. aqui pra gente essa experiência que você teve aqui. De onde foi assim que surgiu esse despertar dentro de você? Ah, agora eu vou. Porque precisa de coragem também, né? É um grande passo. É um processo longo, né? Sim, Está sempre dentro desse processo de autoconhecimento, sabe? sim, Porque também dentro da fotografia, que eu estou há mais de 10 anos, né? Nesse processo, eu digo sempre que é um processo, porque eu acho que a vida é um processo, sabe? com Que a certeza. gente está sempre construindo e descobrindo coisas novas. E a qualquer momento a gente pode mudar de ideia. E isso é bárbaro quando você descobre que você não precisa ficar Certeza. engessada, naquilo que você decidiu só, né? Então, assim, a fotografia, ela traz várias possibilidades, né? Ela tem vários caminhos. Então, eu também tive aquele momento que eu acelerei bastante, e aí vai ajustando. Não que eu tenha desacelerado, mas eu acho que vai ajustando, a gente vai conhecendo outras formas, né? E aí, em 2025, eu quis, estudar um pouco mais sobre arte, que eu achava Sim, que eu não tenho, ainda me falta muito desse conhecimento faz parte da fotografia. A arte clássica, eu quero dizer, né? Os sim. pintores, essas histórias todas. Então, eu busquei uma pessoa, uma mentoria, um curso que falasse sobre isso. E aí eu não sabia, e eu acho que está muito dentro do meu perfil, que eu amo viajar, eu amo estar nos lugares, conhecer, construir histórias por esses lugares que eu passo, né?
ela faz viagens fotográficas. E aí, entre essas viagens fotográficas, né, aí no término do curso, teve a sugestão de ir para Atacama, de ir para um lugar, para Lençóis Maranhenses, e aí tinha Marrocos também. E eu fiquei naquela dúvida, aí você começa a olhar orçamentos também, como é que eu podia fazer tudo aquilo, que eu também tinha outros projetos que estavam andando aqui nos bastidores, né, de investimentos. E aí eu comecei a ver o que que é mais importante, né? Você terminar um armário dentro de casa, na sua reforma, ou aproveitar esse momento para fazer uma viagem. E aí eu resolvi trocar algumas Interessante isso. coisas pela viagem. E aí eu conheci há um tempo atrás uma pessoa de quase 80 anos, uma mulher maravilhosa que eu admiro muito, que ela falava assim, fala, vá o mais longe que você puder hoje, porque depois você pode ir mais para perto. E tudo bem, porque a gente também tem nosso estado biológico, né? Tem nosso momento que a gente dá conta de fazer, né? Então eu falei assim, cara, eu vou para Marrocos. Porque para Uau! Marrocos, eu não vou para Marrocos sozinha, porque é uma cultura muito diferente, eu não faria isso. Então, eu acho que seria uma grande oportunidade e com um grupo de fotógrafos, que eu nunca tinha saído com um grupo de fotógrafos, e com a professora Tiracolo, né? Maravilha. Então, eu abracei a ideia e lá fomos 11 dias para Marrocos. Conheci Marrocos inteira praticamente no circuito de ônibus, né? De Casablanca a Marrakech. Que incrível. Que lindo. E assim, eu me emociono quando eu falo de Marrakech, né? Que a gente brinca tanto, fala, ah, eu vou para Marrakech, tem a música, né? E de repente eu me vi lá, né? Eu falei, cara, eu tô em Marrakech, não tem qualquer lugar, né? Que legal. Conhecer aquelas medinas, aqueles labirintos e como as pessoas vivem, como é que é essa relação, né? De homens, mulheres e tudo isso. Então, assim, de conhecer, passear e ter espaço para fotografar e espaço para dividir também, né? Com outras mulheres, porque do nosso grupo tinham 25 pessoas. 25 dessas 25, três eram homens. Um fotógrafo, o guia e o motorista. Olha que interessante, né? Incrível! Todas mulheres acima de 50 anos, praticamente, tirando uma ou duas que estavam lá acompanhando a mãe ou a avó, mas a maioria eram acima de 50 anos. É, a mesma vibe que a minha, vamos dizer, né? Cada uma com as suas peculiaridades, né? Mas todas ali voltadas com esse mesmo objetivo de voltar com as imagens que têm a ver com o seu processo fotográfico, né? E, e aí eu fui me descobrindo, a gente tinha que criar um projeto, tinha lição de casa, tinha lição todo dia, né? Nas Que nossas massa. saídas, e a gente tinha que criar projetos diferentes, e ela propunha projetos diferentes daqueles que eu gostaria, vamos dizer, que eu estou acostumada. Então, o meu projeto era fotografar pessoas sem ter pessoas. Uau, Olha gente. que coisa assim diferente, Sim, né? sim. Porque tudo eu via pessoas, né? Eu queria, aí eu fotografar aquelas portas imensas, maravilhosas, eu tinha que ter alguém passando ali, não conseguia só fotografar a porta, né? E aí eu comecei, despertou outros olhares, né? Novos conhecimentos, outras sensibilidades de parar, de contemplar, de ver o que que passou por ali, né? Quem deixou Sim. rastro naquele lugar, né? Maravilha. A partir Maravilha. daí vieram várias outras ideias de projetos e que você vai encontrando e você começa a repetir muitas fotos, né? Falar, nossa, eu estou repetindo muito essa foto.
esse estilo. Então, peraí. Então, eu vou dar mais olhar para isso. Então, assim, Exaltam, né? é muito gostoso você estar Muito. dentro de si mesma o tempo todo, observando o que que você está fazendo, para Sim, onde você está olhando, que escolhas você está fazendo. Porque aí eu vi boa. que outras pessoas estavam fazendo outras escolhas, né? Estavam fotografando realmente só portas, ou tinham pessoas fotografando só texturas, Entendi. né? E que legal, tudo é arte, né? Por isso que a fotografia é mágico, né? É válido. Sim, E Muito, né? É fora de sério. Que experiência você viveu, né? Que sim, experiência, hein, velho? sim. total. Nas Medinas, Algo único. Medinas são uns lugares assim, que são labirintos é, imensos, são lugares grandiosos mesmo, mas muito estreitos e com muitas lojas onde as pessoas vão fazer compras de tudo, mas também tem o souvenir, tem lá pro turista e a vida deles. Então você encontra lá a caveira do boi, do touro, na lojinha que vende carne, que é uma coisa meio estranha aos nossos olhos, né? Sim. E uma série de coisas. Então, eu também vi assim tendinhas com muitos sapatos, muitos sapatos, sapatos, sapatos. E aí, se eu olhar para dentro da loja, só aparecia o rostinho da pessoa, o resto era sapato, né? E essas pessoas, elas têm características específicas. A cor de pele, forma do rosto, muitas vezes com um chapéuzinho, e o deles, ele não é o boné. Eu vivo na praia hoje, eu moro em Santos há pouco tempo, né? Então, não é o boné, é a camiseta, né? Vilma, você poder vivenciar uma experiência dessa com a fotografia é diferente de um olhar de turista, né? Porque você foi para aprender até mais aprimorar a sua técnica, eu acho que isso traz um outro olhar para você. Com relação a tudo no mundo, né? Muda Sim, um pouquinho esse olhar, traz uma outra dimensão nessa parte. E o que eu percebo é que você foi e ficou rodeada por mulheres, né? E parece que você vive no meio de sim, mulheres, né? Que sempre, te inspiram, é verdade. que como que você olha para essa rede de mulheres agora dessa outra forma? Essa rede de mulheres que você vive, tanto nessa viagem, ou na sua vida, ou nos seus projetos, o que que isso faz para você? O que que isso tem agregado no seu trabalho e que pode agregar ainda mais agora com todo esse conhecimento que você vem trazendo e que nós estamos loucas para ver, né? Isso daí é só aqui entre nós. Aqui, ó, todos os cartões ainda para mexer, porque eu voltei esses dias, aí só consegui dormir um pouco e botar ordem nas coisas, né? Mas eu também tô louca para ver o resultado. Eu acho até que vai ser um outro estágio depois que eu for passar as fotos, né, no meu computador aqui e fazer minhas escolhas, né? Mas isso é muito interessante. Eu sempre vivi mesmo rodeada por mulheres, né? Porque na área da educação prioriza muito as mulheres imperam, né? Já trabalhei também, já estive em grupos de dança, sempre dança feminina, então eu estava com mulheres e hoje também é o meu trabalho principal quando são ensaios, prioritariamente são com mulheres, né? E eu participo do grupo de Entre Sócias, que também são mulheres poderosíssimas, né? E cada uma tem um perfil diferente, estão num momento diferente, da vida, é, sonhos. Eu acho bárbaro, né? Eu me vejo ali assim, é, bi- é, biologicamente eu sou a mais velha, né? Mas assim, isso não significa nada. O conhecimento, cada um é que construiu, cada um fez suas escolhas, né? E isso é lindo, né? Quando eu Sem estava dúvida. lá com as fotógrafas,
uma avó lá, não posso falar vovó porque parece que é tão assim, frágil, e era uma mulher tão forte com a neta, né? E é uma das melhores fotografias que eu ganhei foi dela, do olhar dela, e com uma atitude, sabe? Uma força ali de alegria de viver, porque ela simplifica a vida dela e vai naquilo que ela acha que é mais importante. Então Parece que fica mais fácil, né? é como tirar bagagens que a gente não precisa carregar e ficar só com o que é essencial de verdade. Fica mais seletivo. É, e isso Maravilha. vale para qualquer fase da vida, sei, a gente tem uma fase que você está na base, você está construindo a sua vida, você está se estabilizando, precisa, né? A gente busca essa necessidade de se estabilizar, né? Mas mesmo nestes momentos de se estabilizar, né, quem está aí começando, é importante você entender realmente o que é que faz diferença para você na sua vida, né? Porque aí Muito você interessante. sai da, é, dos penduricalhos que você Sim, sai carregando e vai cada vez mais pesando mais para o que é essencial e para você conseguir manter sua saúde, manter a sua vontade de continuar descobrindo coisas novas, né? E, e construindo sempre novas possibilidades, né? Então, maravilha. eu acho que eu vejo isso em comum entre as mulheres. Eu também é uma coisa importante que é a questão do ambiente, né? Essa ambiência que a gente Toda a fala sempre, diferença faz. ela faz toda a diferença. Então, é óbvio que eu estou falando das mulheres que me rodeiam, ou das mulheres que eu escolho e que me escolhem, porque a gente emana uma energia, né? Então, assim, eu não atraio qualquer pessoa. E nem eu me sinto atraída por qualquer pessoa, e isso é um processo super natural, né? Quando eu estava lá porque depois eu fiz eu pulei o rio, que eu falo que é o oceano, que eu pulei o riozinho, fui para Espanha, né, para aproveitar, fiquei mais em Málaga, Sevilha, Madrid, um período, né? Aí em Sevilha eu conheci o Nacho, lá no restaurante, e assim, olha como é interessante essa questão da atração, né? Um fato, né? Uma historinha. Nós chegamos para almoçar, ninguém entende direito o que você fala, mesmo que eu falasse um pouco espanhol, alguns ainda têm dificuldade. O moço não entendia muito. Ele foi lá dentro e falou assim: Olha, chegaram duas italianas. Não sei de onde que ele tirou italiano. Aí a gente não consegue saber, vai lá que você entende. Aí ele veio e entendeu. Eu falei assim, mano, não, vocês são brasileiras, né? E aí ele falou, isso, lá que você era italiana, nananã. E, e aí eu queria um vinho, porque lá é muito propício para você tomar vinhos e conhecer, né? E com o almoço. E aí ele me propôs para escolher, ele começou a trazer para eu provar. Eu falei assim, não, só o vinho. Ele falou, não, eu faço questão, eu amo o que eu faço. Olha que interessante. Porque é isso que a gente faz, né? Eu amo o que eu faço aqui e eu conheço sobre vinho. Então eu quero te apresentar. É um prazer saber que tem uma brasileiras aqui e que eu vou mostrar um pouco do que a gente tem. E aí ele veio trazendo 3, 4, 5 vinhos diferentes. Eu falei, meu, daqui a pouco não vai dar certo, né? Eu já dava só umas bicadinhas até escolher. Eu até fiz uma brincadeira lá no Instagram com isso, né? Depois, porque fica aquele monte de taças lá. E aí ele começou a falar sobre a história dele ali. Eu não pedi para falar, né? Aí ele estava estudando história. E aí ele pretende receber grupos depois, né? Para apresentar a cidade dele, que é Sevilha, que ele ama, né? Então, olha que interessante, né? Quantas escolhas, quer dizer, ele está estudando, mas ele está trabalhando, ele tá servindo as pessoas num restaurante, mas dentro daquele espaço do restaurante,
ele tem coisas que ele sente muito prazer. Bom, a Então, gente fica, né, toma esse cuidado de harmonizar, né, os polos da nossa vida. o tempo inteiro. Exato, A gente é perfeito. importante esse olhar, né? Sim. De você estar, não, eu escolhi isso que eu quero fazer para mim, tenho 20 e Uhum. poucos anos. Aqui dentro desse quadrado, o que me dá mais prazer? Qual é a frente? Porque às vezes você está ali para construir algo maior depois, para dar um outro passo adiante, como ele está estudando história, outro processo, né? Mas ele fez a história dele, eu estou falando sobre ele aqui no Brasil hoje, Que legal isso. né? Maravilha. Ô, E- Vilma, deixa eu te perguntar. Considerando que toda a sua trajetória, que tudo se interliga, né? A gente viu como a vida já estava se comunicando com você desde lá atrás. E aí, considerando tudo que você vivenciou, o posicionamento que você aderiu para você como profissional, que fez total sentido para você, para o que você acredita, que respeita seus valores. Quando você olha para a sua trajetória, assim, se você pudesse começar a sua carreira direto de Marrocos, como Nossa, seria? O que você faria? Vilma está começando a carreira dela com o conhecimento que você tem hoje, né? Vilma está começando a carreira dela lá de Marrocos. Como você faria isso? nossa, sim, de pronto. Eu acho De que eu não pronto. voltaria tão cedo se eu pudesse. Eu acho que eu buscaria conhecer mais de outras culturas, Uhum. parar para Inspira, observar né? mais como as pessoas, aprofundar mais, né? Como as pessoas vivem, como é o seu processo. Eu acho que tem, nossa, você me falando assim, você me passa vários caminhos também, né? Falando Imagina de que alguém está filosofia. começando agora com o que você aprendeu, mas aí voltou. E aí você vai fazer o quê? Ah, eu estou voltando de Marrocos e estou voltando. É, enfim, eu vou olhar mais para as coisas que tem ao meu redor como se eu nunca tivesse estado. Perfeito. Acho que Uau! isso é interessante, esse olhar. Eu fiz isso ontem até, né? Porque eu tenho uma paisagem super bonita da minha janela, né? E ontem eu olhei de um outro jeito. Sabe assim, eu sempre admiro e agradeço de viver aqui, nessa escolha que eu fiz. Mas ontem eu olhei e falei assim, então, quantas vezes ao nosso redor tem coisas diferentes para ver, mas a gente precisa ir para tão longe para voltar com essa sensibilidade, Olha sabe? só É que incrível essa perspectiva. incrível isso, É, né? inclusive eu lembrando agora que uma amiga nossa do Entre Sócias, uma vez me impactou repentinamente quando ela falou assim, é, ela falou algo assim que ela ia se casar de novo. Não sei se ela ia se separar e se casar de novo, alguma coisa assim. Eu não entendi direito no início, mas porque, na verdade, ela queria olhar para o marido dela novamente, conhecer mais daquela pessoa que estava ali vivendo com ela, né? Então, assim, isso também, porque a gente tem um olhar viciado, né? Então, dentro de casa, você olha para as pessoas que você convive. Eu vivo sozinha, né? Mas a gente está sempre envolvido com outras pessoas e com outros lugares, né? Mas aí, vocês estão aí com as pessoas ao seu redor e às vezes o olhar fica um pouco viciado. Você não percebe detalhes, Todo um sentido. sorriso, um olhar diferente, qualquer coisa ali. Um olhar Perfeito. diferente. Não é aquele olhar que Faz. passa, oi, bom dia.
E passa porque Presença, você né? já está ligada no que você vai fazer o café, dar comida Sai para o da cachorro. rotina. Você Automático, né? Você você está quebra na o rotina. automático, olha com outra perspectiva. Que incrível, É, muito bom. então é É, olhar por mesmo, bacana. mas com uma nova Uma nova perspectiva. perspectiva. Acho Nossa, que isso é muito interessante e que vale a gente levar para a vida. maravilha. E de Nossa, mãos obrigada. dadas com essa Vilma que veio dessa viagem maravilhosa, quem é a Vilma hoje, agora, nesse instante? Que frase você deixaria para todas as mulheres que estão te ouvindo aqui? Eu acho que a Vilma é uma porta aberta, né, para novos conhecimentos. É, eu acho que é importante a gente estar sempre buscando, pelo menos para mim né, buscando novos desafios. Então, quem se identifica com isso é legal, né? Tá sempre revendo, reavaliando suas escolhas e ajustando suas rotas se necessário, sem dor de ser feliz, né? Porque quando a gente vai pro desconhecido, dá uma desestabiliza, desestrutura e depois volta tudo com mais calma, mais Ah, é, acrescido sim. de uma experiência incrível, que só dá vontade de quero mais, né? Que Magnífico, maravilha. né? Nossa, veio uma. Isso que é expansiva, né, Belle? Não é, Nossa, gente? não tem Uau para como não ser ela. expansiva, né? Gente, Palmas Exato. para essa expansividade. Realmente, quando todo mundo está pensando em desacelerar, ela vai lá e faz o quê, Belle? dou a volta. Ela expande. É, isso. Maravilhosa. Vilma, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando a sua história, a sua luz Obrigada. com todas nós que tanto precisam. Aqui, para quem está chegando agora e se identificou, para você entender aqui, o SóciaCast, ele é uma. Ele nasceu, né? Ele veio do Entre Sócias, que é uma comunidade de mulheres empreendedoras dispostas a crescerem juntas. Então, a gente tem empreendedoras, líderes autônomas, enfim, especialistas dispostas a crescerem juntas, a compartilhar aprendizados, mas também aprender. E o Entre Sócios, ele é esse espaço, assim, mulheres que estão em expansão pura. É um ambiente De muito mão querido. dada. Nós, sim, de mãos dadas, perfeito. Então, já gostando aqui do episódio, aproveita para acompanhar a gente de pertinho. Toda semana tem um novo episódio. E aproveitando, eu sou Isabelle de Luna, eu falo de São Paulo, diretamente do Brasil, do Luciana Mishima falando do Japão, no estado de Ibaraki, pertinho de Tóquio. E a nossa convidada, Eu sou a Vilma Damasceno, eu falo de Santos, São Paulo, Brasil, para o mundo. Para o Mundo. Nós aqui do SóciaCast, com Entre Sócias, falamos com o mundo todo. Até porque nós somos entre sócias internacionais, né? Exato. com Vilma. certeza. Como é que eu te acho? Por Ai, favor, conta claro! pra gente aqui. É verdade. Tem o Instagram. Meu Instagram é Vilma Damasceno, tudo junto. Tem um S lá antes do C, com dois Os no final. É Vilma Damasceno. Se colocou Vilma Damasceno, vai achar lá minha carinha, né? E fácil. Perfeito. E por lá eu venho publicando, eu faço sempre muitos álbuns, revistas de viagens, inclusive, eu construo isso para as pessoas, né? E além dos eventos, fotografias por aí afora, né? Então, por esse canal, as pessoas podem me encontrar. Tem um outro canal que agora a gente vai começar a agitar novamente, vai começar a aparecer as publicações do meu lado artístico, das fotografias que eu ganho concursos e tal. Eu dei uma separadinha lá no VD Clique Fotografia. Então, o VD Flick Fotografia vai começar a aparecer Eba! todo esse Maravilha! movimento aí.
Adoro. dos meus processos fotográficos e das minhas Parabéns. Maravilha. Perfeito. caminhadas. Muito obrigada, meninas. Maravilhoso. Me sinto Obrigada, Muito honrada pelo Lorena. obrigada. convite e A agradeço gente que demais estar agradece a aqui. sua presença aqui. Beli, você vai deixar aqui embaixo, né, os contatos dela para todo mundo Vou. seguir lá Sim, direitinho, com inclusive do Entre certeza. Sócias, né, para as pessoas Com começarem a seguir certeza. e colocar mais. Com Isso. Vilma, certeza. gratidão por hoje. Muito Muito, obrigada a muito todos, obrigada. Vilma, Lu. Um Até o beijo. próximo episódio. Até. Tchau. Tchau, tchau.